química começou por acaso na minha vida, né? Eu, até os 15 anos, eu estudei e morei em São Pedro da Aldeia, no interior do estado do Rio de Janeiro. E quando eu terminei o segundo grau, novo ainda, eu queria ter uma profissão. E até então, a única profissão que eu gostaria de ser naquele momento era ser jogador de futebol. Obviamente, Vasco da Gama, né? Mas não deu para ser isso, eu morava muito longe, morava no interior. Então, uns colegas meus foram para Campos fazer uma inscrição numa prova na Escola Técnica Federal e eu aproveitei e fui junto, né? Quando cheguei lá era o último dia de inscrição e eu tinha que optar por algumas áreas. Tinha química, eletrotécnica, eu fui fazendo por eliminação, eu cheguei até química, que era mais interessante para mim naquele momento. Então para mim foi uma surpresa grande, falei, fui aprovado, beleza. Fui para lá, passei 3 anos estudando, lá em Campos, também fui um aluno regular, lá. Então, no último ano da escola técnica, você faz uma série de visitas para conhecer como funcionam as empresas, qual a aplicação da química dentro das empresas. E uma dessas era o Instituto de Engenharia Nuclear, da Senem, né, aqui no Rio de Janeiro. Mas como o número de vagas para essa visita era muito limitado, eram só acho que 15 vagas, você tinha que submeter uma prova para poder fazer essa visita. E eu fiz essa prova, e fui aprovado também para poder fazer essa visita. E assim eu vim e conheci a área nuclear. No final do ano, desse mesmo ano, né, ficamos sabendo através da escola de que abririam vagas para estágio nessa escola, no IEM Senem. E novamente eram 10 vagas apenas de estágio para química. Aí eu me inscrevi, vim ao Rio de Janeiro e fui aprovado entre os 10 para fazer o estágio. E aí eu entrei na área nuclear, sim. Química foi meio que por acaso e na nuclear também meio que por acaso. Entrei, gostei da área, comecei fazendo área de pesquisa e no final do estágio eu fui convidado a continuar na instituição, fiquei e estou até hoje. Passei 7 anos lá com pesquisa propriamente dita, mas não era muito a minha praia, eu já tinha esquecido aí futebol. Nesse meio tempo fiz a faculdade de Química Industrial. Por que eu fiz Química? Porque eu continuei a linha de Química, fiz técnico em Química, depois fiz Química Industrial. 7 anos depois eu vim para trabalhar na sede, justamente na área onde estou hoje, na área de fiscalização, licenciamento e controle. Gostei do que eu vi, que era a parte de indústria, agora eram aplicações muito interessantes, né? Hoje em dia você não consegue viver sem ter uma aplicação nuclear associada à sua vida cotidiana. Essa aplicação, por exemplo, são várias. Por exemplo, o teu carro, né? O metrô, todas essas estruturas metálicas são soldadas e são fabricadas em siderúrgicas. Todo esse material precisa ter um critério de segurança. E quem garante essa segurança, quem garante a integridade das soldas, é a radiografia industrial ou a gamografia industrial, depende do tipo de princípio que você utilize. Então, todo o metrô, né, a parte de baixo do metrô, ela é toda radiografada, o seu veículo, o motor do seu carro, os freios, o volante, o airbag do seu carro, tudo isso é radiografado para garantir a segurança do teu veículo. Ser radiografado é você realizar um teste, um ensaio não destrutivo, para verificar a integridade dessas estruturas, ou seja, você vê se aquela peça foi bem construída sem precisar destruí-la. Tá? Essa é uma das técnicas que me interessou bastante, mas tem outras, por exemplo, as bebidas, uma latinha de Coca-Cola, uma latinha de cerveja, quando você abre, você sabe que a latinha está cheia, mas quem é que garante esse controle desse processo? São fontes radioativas também. Então você abre sua latinha de cerveja ou de Coca-Cola tranquilo, porque o medidor de nível vai garantir que você tem lá os seus 350 mililitros. Né? E tem uma série de outras aplicações, como por exemplo na área de perfilagem de poços de petróleo, você usa fontes radioativas para traçar o perfil do poço de petróleo antes de começar a produzir. Você garante com esse teste, quando você tira o perfil daquele poço, né, você estuda as rochas através de fontes radioativas e com isso você obtém informações que te precisa a quantidade de petróleo e de gás que aquele poço vai produzir. Então é outra ferramenta importante dentro das aplicações industriais. Uma outra que eu posso citar para você é na área de museus, né, e bibliotecas, que tem muitos livros antigos. E esses livros costumam ser atacados por traças, por fungos. E a irradiação industrial, ela elimina esse tipo de fungo,
e com isso você conserva os livros, né? Dentro dessa mesma aplicação, você consegue também melhorar a conservar alimentos. A conservação de alimentos através da irradiação industrial, com fontes de cobalto, ou aceleradores lineares, ou aceleradores industriais, você agrega qualidade a alimentos. Um alimento como, por exemplo, um feijão, que no máximo vai durar 18 meses muito bem armazenado, você consegue mantê-lo bem conservado por até 4 anos. Então é uma coisa muito importante, né? Uma outra aplicação que eu posso citar para você é na área de traçadores radioativos. O traçador não é só utilizado na área da medicina nuclear para fazer ensaios de medicina nuclear, né? Você também tem na indústria para verificar concentrações de produtos em determinados processos industriais. E aí vai, quando você menos imagina, aparece uma nova aplicação. Hoje eu sou o chefe da divisão de aplicações industriais. Essa divisão ela é responsável por toda a execução do licenciamento, da fiscalização e do controle de empresas que utilizam esse tipo de material radioativo em seus controles de processos, controle de qualidade. Então nós fazemos toda a fiscalização e todo o processo de licenciamento dessas empresas aqui no Brasil. Na minha infância, né, não existia internet, então a informação que você recebia era dos seus colegas na tua cidade e no máximo uma televisão. Não existia internet como existe hoje, que você tem informação do mundo inteiro, né? Então, eu tive uma infância muito boa. Eu brinquei de todo aquele tipo tudo que uma criança brinca no interior. Queimado, futebol na rua, corria na chuva, não pegava gripe, não tinha esses problemas, né, soltar pipa no ventilador, jamais. E eu fui muito feliz porque eu tenho hoje, né, até hoje, graças a Deus, são vivos, 5 irmãos. Então, 3 homens e 2 meninas, ou seja, bem distribuído. Eu sou o terceiro, eu tenho 2 mais novos e 2 mais velhos. É um casal mais novo, um casal mais velho. Eu estou ali no meio. Então, eu tinha sempre alguém para me defender. Um irmão mais velho, um irmão mais novo para brincar comigo. Eu sempre fui muito feliz desse lado. Até os 15 anos, eu morei com eles e com meus pais. Depois disso, eu fui morar lá em Campos, por causa da escola técnica, né? E depois fiz a ponte aérea direto para o Rio de Janeiro, né? Mas foi uma infância muito feliz, eu brinquei muito e os sonhos eram aquele, vascaíno, ouvindo gols do Roberto Dinamite. Eu queria ser um jogador igual Roberto Dinamite, né? Mas fui jogado para a Química, caí no colo da Química, depois na área nuclear. Hoje eu tô nessa área, né? Cada vez mais enganjado nessa área, gosto realmente do que eu faço. Porque a gente vê, quando você pensa que você já viu tudo, você vai descobrindo novas aplicações. Na área de tecidos, por exemplo, a roupa que a gente veste, as indústrias de tecidos, elas também usam fontes, por exemplo, de criptônio 85 para verificar a trançagem dos tecidos, né? O nosso papel que a gente usa, as fábricas de papel e de processamento de papel, todas elas usam material radioativo. Nós não conseguimos viver sem a utilização de fontes de radiação nas nossas vidas. O que falta no Brasil é melhorar o conhecimento, né? As pessoas entenderem que a radiação ionizante ela traz benefícios, mas se não for utilizada de uma maneira correta e adequada, ou seja, seja utilizada por profissionais que realmente conhecem os riscos associados à radiação ionizante, você pode realmente ter problema. Mais uma vez, todos conhecendo os benefícios, principalmente os benefícios, também os cuidados, sabendo que deve ser sempre manipulado por pessoas que dominam, que têm esse conhecimento, não tem problema nenhum.